Olá, bom dia a todos. Quer dizer, já boa tarde, já são meio-dia. Vou só esperar o LinkedIn liberar aqui um pouquinho para a gente poder iniciar a nossa live, né, sobre o tema de hoje. É muito bom estar aqui com vocês nesse horário. Eu acabei, na verdade, tentando fazer algumas lives, né, em alguns outros horários, e muitos seguidores me pediram para fazer uma live ao meio-dia, né, um horário, acredito que não sei se é oportuno, mas vamos fazer um teste, vamos experimentar, né, essa perspectiva desse horário, né. Bom, vou só esperar o LinkedIn aí liberar, ele leva alguns segundos, alguns minutos, para os meus seguidores, para que a gente possa começar a falar de um tema tão importante que é a dificuldade para a mudança de cargo na carreira, né. Se vocês puderem me falar aí no inbox, as pessoas que já entraram na sala, se puderem colocar aí no inbox se estão vendo a minha imagem ok, se estão escutando também a minha voz ok, eu super agradeço, muito mais para a gente garantir que a comunicação está fluindo e a gente não tem nenhum problema de conexão. Vocês podem registrar aí um okzinho aí no inbox, por gentileza? Eu super agradeço. Se vocês puderem me ajudar nesse sentido, eu ficarei bastante grato. O Alberto colocou aqui, ok, excelente, Alberto, agradeço aí o teu retorno. Bom, então vamos iniciar, esperar o LinkedIn aí liberar para os meus seguidores. O tema de hoje é um tema muito desafiador, porque eu atendo clientes diariamente e muitos clientes procuram a minha assessoria com dificuldade de uma progressão na carreira, de um aumento salarial ou de uma mudança de cargo. E efetivamente, né, esse é um desafio para todos os profissionais em geral, não importa o nível hierárquico. Edivaldo, ok, agradeço aí o teu retorno sobre a imagem e o áudio. Michele Aquino também, seja muito bem-vinda, Michele, seja muito bem-vindo, Edivaldo, Alberto, tá? Se vocês puderem compartilhar a live para familiares, para amigos, né? A gente vai falar de um tema muito legal, eu vou estar aqui dando várias dicas de como fazer, né, esse passo a passo na perspectiva da mudança de carreira e principalmente, né, dos maiores impeditivos e dos maiores dificultadores, né? E aí, caso vocês tenham profissionais, amigos, conhecidos que desejam, né, progredir na carreira e que achem esse tema relevante, eu agradeço imensamente pelo compartilhamento, tá, da live com essas pessoas. Aldo, seja muito bem-vindo. E falar de desenvolvimento é desafiador porque nós estamos num cenário do mercado de trabalho em fortes mudanças, né? Após a pandemia e durante a pandemia, nós tivemos uma digitalização muito forte do mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, muitas áreas estão em processo de evolução, de mudança, e a gente precisa entender exatamente o que é que nós queremos da nossa carreira. De fato, é um questionamento que muitos clientes, quando chegam até mim, apresentam, exatamente por não ter essa clareza, não ter a lucidez de como planejar essa carreira, de como buscar esse processo de desenvolvimento. E, às vezes, eu permaneço numa posição hierárquica, seja no nível operacional, seja no nível de média chefia, seja no nível até mesmo estratégico, eu permaneço nessa posição por muito tempo, por muitos anos, né? E aí a gente pode entender, eu gosto muito de uma frase para abrir aí nosso webinar, e a temática, eu gosto muito de uma frase que diz assim: estar empregado não significa estar em desenvolvimento, né? Muitos profissionais estão trabalhando no mercado de trabalho, estão atuantes no mercado de trabalho, mas de uma forma não estão em desenvolvimento, de outra forma não estão em desenvolvimento, né? Às vezes com a qualificação paralisada, às vezes com uma experiência que não aumenta o seu nível de complexidade, às vezes desenvolvendo as mesmas competências comportamentais, e acaba que essa carreira estagna. E esse profissional muitas vezes não entende o porquê, né? Não entende o porquê do seguinte prisma: por que eu não consigo evoluir para um próximo cargo? Por que eu não consigo me desenvolver e assumir uma nova posição hierárquica? Por que eu não consigo aumentar de salário, né? Então, nós estamos falando de um crescimento completamente vertical da carreira. Né? Evidentemente que nem todo mundo quer ser um coordenador, quer assumir uma posição de liderança, mas eu posso também evoluir numa carreira técnica. Né? Quando a gente fala de dificuldades de mudança de cargo,
A gente está falando de uma bifurcação que existe frente a uma carreira de gestão ou uma carreira técnica, né? E isso, na verdade, muitas vezes não é percebido, é negligenciado no processo de gerenciamento de carreira, né? E aí existem métricas, inclusive eu sou consultor de carreira já há 19 anos, eu auxilio, para aqueles que não me conhecem, eu auxilio profissionais na sua perspectiva de gestão e gerenciamento e planejamento da própria carreira, né? E muitos profissionais acabam negligenciando o passo a passo, ou como fazer isso de uma forma mais estruturada, e, e não consegue. Às vezes até alcança uma determinada posição, às vezes até alcança uma coordenação, uma gerência, mas não conseguem se sustentar, né? Então, a gente vai falar hoje, nesse webinar, de vários aspectos que envolvem esse processo de desenvolvimento profissional, essa mudança hierárquica na carreira, essa evolução de cargo, essa evolução de salário em si, né? E principalmente, a gente compreender com muita lucidez e consciência daquilo que nós temos, né, dos nossos recursos, enquanto nós temos, o que favorece a esse processo de mudança, ou o que atrapalha. Tá? Então, para começar a nossa temática, o Alberto colocou aqui uma mensagem. Alberto, hoje em dia ganhei feedback que sou melhor funcionário, mas comentei ganho igual aos outros e não mereço reconhecimento salarial. Veja, Alberto, a gente vai falar exatamente nesse webinar sobre isso, né? Às vezes nós passamos por um processo de avaliação de desempenho junto à empresa, a empresa reconhece que nós somos um excelente profissional, mas que não oferece uma perspectiva de desenvolvimento dentro dessa empresa, né? E aí a gente acaba, na verdade, esperando, né, que essa evolução, essa promoção aconteça, e muitas vezes naquele ambiente eu não tenho esse espaço, tá? E se eu não tiver esse espaço nessa empresa, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que buscar uma alternativa no mercado de trabalho. Eu vou ter, na verdade, que buscar uma projeção para que esse crescimento hierárquico, essa evolução, esse desenvolvimento de cargo e salário aconteça fora dela. Evidentemente que a gente precisa se preocupar em responder a seguinte pergunta: eu já fiz de tudo para evoluir na empresa em que me encontro? Eu atendo aos requisitos dessa nova posição, desse novo cargo, né? Desse novo salário que eu almejo? Se eu atendo a todos esses requisitos, não há motivo qual eu esperar ou, né, me colocar numa posição confortável em dizer assim, eu vou aguardar a perspectiva da empresa, ela me oferecer possibilidades ou não de crescimento dentro dela, né? Eu entendo que isso seja uma alternativa, eu entendo que nós podemos planejar a nossa carreira pensando nesse processo de desenvolvimento interno, mas, por outro lado, eu preciso entender que quando eu sou reconhecido por esse ambiente, mas esse ambiente não me oferece, né, uma possibilidade ou uma oportunidade de desenvolvimento, possa ser que tenha chegado a hora da gente realmente ter que buscar uma oportunidade fora dessa empresa, né? Se de fato eu reúno todas as competências para o cargo em si, né? O Renan está colocando aqui no inbox, boa tarde, a imagem está travando só para mim. Gente, me respondam essa mensagem que é muito importante. Vocês estão conseguindo me ouvir e me ver bem? O meu áudio está ok? Me confirmem aí nas mensagens, por gentileza, porque o Renan está colocando aqui que a imagem está travando, só para a gente ter a certeza de que a live está ocorrendo de forma positiva. Vocês podem responder aqui nas mensagens no inbox? Vocês conseguem me ver e me ouvir bem? Se vocês puderem me dar um ok aqui nas mensagens, eu super agradeço, porque o Renan colocou aqui que a imagem está travando, ele perguntou se está travando só para ele. Legal, o Hallis colocou aqui, boa tarde, a imagem e áudio ok, travou só uma vez para mim, Michele, o Felipe respondeu aqui, ok. Excelente, Felipe, Michele e Hallis, eu agradeço aí a atenção de vocês. O Renan colocou agora, foi ajustado sem problemas mais. Excelente. Então, é preciso que a gente compreenda que antes de mudar de emprego, antes de evoluir, né, para uma perspectiva de um novo cargo, de uma nova vaga, é preciso analisar dois cenários, tá? Primeiro, se eu tenho a possibilidade de evolução dentro da empresa em que estou, e se eu estou fazendo com que essa empresa me perceba como com um potencial de desenvolvimento,
né? Às vezes, eu já estou com a minha qualificação extremamente estruturada para um novo passo, um novo nível hierárquico. Às vezes, o meu tempo de experiência já é mais que suficiente para dar esse novo passo, mas eu não estou fazendo com que essa empresa me perceba, né, através dos meus comportamentos, dos meus pensamentos, da minha forma de atuar, que eu estou pronto para um próximo cargo, para um próximo nível hierárquico. E aí é um problema, é uma dificuldade que eu estou enfrentando, né, enquanto profissional, que eu preciso cuidar disso. Eu não posso negligenciar e deixar isso de lado. Né? Porque se eu tenho uma qualificação e se eu tenho o tempo de experiência suficiente para dar esse próximo passo, automaticamente eu preciso me mostrar para essa empresa como potencial. E como é que a gente se mostra? Através dos nossos comportamentos, das nossas formas de pensar, de sentir e de agir dentro desse ambiente, né? E aí eu gosto muito de uma outra frase que diz assim: o outro me vê como eu me vejo, né? O outro só vai me ver como eu me vejo. Então, se eu não estou me apresentando para a empresa, imagine, eu estou ocupando um cargo operacional, eu estou ocupando um cargo operacional e eu quero ir para um próximo nível, um cargo de supervisão e coordenação. Se eu tenho uma qualificação suficiente, se eu tenho um tempo de experiência suficiente, eu preciso me mostrar como um supervisor potencial através do meu trabalho desenvolvido. E aí a empresa, sim, olhando, enxergando e percebendo o meu potencial, ela pode me convidar, sim, à possibilidade de uma evolução dentro da estrutura dela. Mas, Bruno, e qual é o outro cenário? O outro cenário é eu estar numa empresa, já tenho a qualificação, já tenho o tempo de experiência, já tenho as soft skills para evoluir, tá? Mas eu não tenho possibilidades, a empresa não me oferece essas possibilidades de um desenvolvimento dentro dela. Então, possa ser, vou voltar a repetir o que eu falei lá atrás, possa ser que tenha chegado o momento de buscar uma nova empresa, né? Uma nova perspectiva de cargo, uma nova perspectiva de salário fora deste ambiente. Tá? Mas a gente vai falar de muita coisa legal aqui. Esse é uma primeira abertura do que nós iremos tratar no nosso webinar, tá? Em compreender, inclusive, quais são os principais impeditivos que fazem com que um profissional não consiga evoluir, ou até mesmo muitos profissionais conseguem atingir um cargo maior, mas não conseguem se sustentar, né? Eles não conseguem se manter naquela posição. Isso é um problema terrível que existe nas carreiras de muitos profissionais. Eu vejo que quando a gente evolui hierarquicamente para uma nova posição, eu tenho que fazer o máximo para que eu me mantenha naquela posição, para que eu tenha sustentação, para que eu tenha longevidade, para que aquilo não se torne um gargalo na minha carreira. E isso, inclusive, manche ou traga uma ruptura no meu currículo. Porque imagina o RH receber um currículo e esse profissional simplesmente ele assumir um cargo de gerente, ele assumir um cargo de coordenação e supervisão, e ele não conseguiu passar muito tempo. O RH naturalmente vai questionar para esse indivíduo, né, o que é que aconteceu na carreira, será que ele se desenvolveu de forma adequada, será que ele reúne as competências comportamentais favoráveis, será que ele tem o conhecimento suficiente para estar naquela posição? Né? Será que ele já mudou a perspectiva do mindset para esse novo momento da carreira? Entendem? Então, vamos abrir o nosso encontro falando desses dois caminhos. Eu tenho um caminho de buscar um desenvolvimento interno na empresa em que estou, mas eu também tenho a possibilidade de buscar isso fora da empresa. Vamos pegar aqui a mensagem que a Viviane trouxe. Bruno, eu idealizei um projeto que teve apoio. Nas últimas entrevistas recebi o feedback que o projeto vai me atrapalhar. Os recrutadores disseram que eu não estou sendo remunerada por ele, mas em breve serei, porém não posso aguardar, preciso trabalhar com urgência. Veja, Viviane, eu não sei exatamente qual o assunto que você quis tratar na tua mensagem, eu não entendi muito bem, mas depois você pode escrever aqui melhor o que você quis dizer sobre o nosso tema, tá bem? E o nosso tema é exatamente a dificuldade para mudar de cargo na carreira. O Felipe colocou aqui, podemos citar algo extremamente ruim nas empresas. Chefias egocêntricas e muitas vezes incompetentes no comando, onde bajuladores se sobressaem. Veja, Felipe, eu não costumo alimentar essa visão, tá? Eu entendo que existem, né, chefias extremamente egocêntricas nas empresas, mas isso eu não vou mudar. Eu só mudo aquilo que é meu, né? Eu só mudo aquilo que está ao meu alcance, né? Eu não consigo mudar os outros. Eu tenho que me preocupar com a minha carreira. Eu acho que esse é o ponto principal, né, que faz com que a gente realmente se desenvolva. Às vezes a gente reclama da empresa, da cultura, do chefe, do estilo de gestão, e eu entendo que são fatores externos a mim.
né? Então, eu não consigo cuidar disso, eu só consigo cuidar daquilo que de fato me pertence e daquilo que de fato faz parte, né, da minha carreira em si, né? E eu preciso driblar todas esses fatores. Eu preciso entender como lidar com eles e, ao mesmo tempo, não fazer com que eles se tornem impeditivos, né, no nosso processo de desenvolvimento em si, tá? Mas o primeiro passo, nós realizamos uma pesquisa. Eu vou trazer aqui um dado muito importante que nós fizemos no ano passado, no finalzinho de 2022, uma pesquisa sobre, com mais de 1.740, salvo engano, entrevistados, e a gente chegou a algumas conclusões muito importantes. Eu vou jogar aqui na tela, olhem só, a perspectiva, né, do que nós encontramos na pesquisa em si, tá? Nós perguntamos aos entrevistados quantos anos eles estão na mesma empresa, tá? E eles responderam, vejam só, eles responderam, deixa eu só copiar aqui na tela para que vocês possam. Deixa eu colocar aqui na tela esse dado que eu acho que é bem relevante para que vocês possam conhecer. Veja, 47% dos profissionais entrevistados estão há mais de 4 anos na mesma empresa. Tá? Ou seja, Bruno, qual é o tempo médio da gente permanecer numa mesma empresa? Eu sempre sugiro aos meus clientes que a gente deve ficar uma média de 4 a 6 anos na mesma empresa, não ocorrendo, se não ocorrer desenvolvimento hierárquico, tá? Se eu não assumir novas posições, não mudar de cargo ou não mudar de salário. Tá bem? Então, fiquem muito atento à questão do tempo, porque existe um tempo médio para que a gente possa, na nossa gestão de carreira, no gerenciamento da nossa carreira, para permanecer naquele mesmo ambiente, tá? Naturalmente que isso não é uma regra fechada, mas eu posso estimar que 4 anos a 6 anos é um tempo suficiente para que eu possa me questionar: será que eu devo ficar nessa empresa? Será que eu posso progredir dentro dela? Ou será que eu posso buscar uma progressão fora dela? Tá? E aí é um tempo que a gente precisa entender, né? Esses 4 a 6 anos eu fiquei no nível operacional, eu fiquei no nível tático, nível de coordenação, supervisão, ou eu estou já no nível gerencial, e qual é a próxima fase da minha carreira em si? Então, vejam só, 47% dos entrevistados estão há mais de 4 anos na mesma empresa. Então, eu vou deixar aqui uma sugestão para vocês, que o tempo médio para permanecer na mesma empresa é de, no máximo, 4 anos, né? Se não houver promoção, né, ou crescimento hierárquico, tá? Então, eu vou deixar aqui registrado essa sugestão. O tempo médio para permanecer na mesma empresa é em torno de, no máximo, 4, eu coloco até 6 anos em média, mas esse tempo ele é sugerido se não houver promoção ou crescimento dentro dessa empresa. Então, se vocês já estão há 4 a 6 anos na mesma organização, é hora de pensar: será que eu não posso começar a me vender para essa empresa de forma diferente? Será que eu posso me mostrar de forma diferente para essa companhia, para que ela reconheça meus potenciais e através da minha atuação eu possa evoluir de cargo e de salário? Ou, se não for possível, a empresa não oferecer essa possibilidade, eu posso buscar essa possibilidade fora desta empresa, tá? Evoluindo na nossa pesquisa, olhem só qual é o próximo dado da nossa pesquisa que nós encontramos. Vejam só. 53% dos profissionais entrevistados estão há mais de 4 anos no mesmo cargo. Veja, nós falamos anteriormente sobre o tempo de permanência na mesma empresa. Agora a gente está falando da média de tempo para permanecer no mesmo cargo. Tá? 53% dos profissionais que nós entrevistamos, de mais de 1.700 pessoas, estão há mais de 4 anos no mesmo cargo. O que isso significa dizer? Será que é hora de não só pensar em mudar de empresa, mas também é hora de pensar de mudar de cargo? Né?
Mudar de empresa e mudar de cargo são fatores que precisam ser gerenciados na carreira. Outro dia eu recebi um cliente que já tinha tempo suficiente para dar um próximo passo na carreira e assumir uma posição maior. Ele, inclusive, já tinha qualificação suficiente para isso, já tinha tempo de experiência suficiente para isso, mas simplesmente ele não enxergava que ele já tinha aptidão, que ele já estava apto para dar esse próximo passo na carreira. E aí é preciso que a gente fique muito atento, porque da mesma forma que nós podemos mudar de empresa, a gente também pode, né, prever na carreira, planejar esse processo de mudança de cargo, tá? E aí qual é a sugestão que eu dou quanto à questão da permanência em relação ao cargo em si, né? Eu costumo dar uma sugestão de que a gente deve, né, ficar no mesmo cargo, no máximo, no mesmo nível hierárquico, no máximo, uma perspectiva de 6 anos. Tá? Por quê? Porque já foram suficientes para que eu possa assumir uma posição, né, maior e, consequentemente, eu já posso, sim, né, evoluir na minha carreira para uma projeção, né, de um novo cargo, de uma nova função. Então, eu vou deixar aqui registrado mais uma sugestão, tá? O tempo médio saudável, tá? Em média, não se prendam a esse número fechado, tá? Mas em média, muito mais para que vocês possam gerenciar a carreira de vocês. Um tempo médio saudável para se permanecer no mesmo nível hierárquico é, no máximo, em torno de 6 anos. Então, se vocês que estão me ouvindo aqui já estão chegando a um tempo médio de 6 anos na mesma posição, no mesmo nível hierárquico, é hora de pensar e refletir. Será que eu já não posso dar esse próximo passo em busca do meu processo de desenvolvimento? Porque aquela posição que eu já estou há tanto tempo, há 6 anos ou mais, eu já aprendi tudo que tinha para aprender. Eu já, tecnicamente, me desenvolvi para aquela posição, né? E aí a gente pode entender o quanto isso também é importante para a gente refletir, né? O tempo para mudar de empresa e o tempo para mudar de cargo, tá? E aí a gente pode sim dar um próximo passo. A Michelle aqui está colocando na mensagem, ela tem 8 anos no mesmo cargo, opa, no mesmo nível hierárquico. Michelle, fique muito atenta. Provavelmente você já chegou num tempo, né? Num tempo que você pode fazer esse processo de buscar esse desenvolvimento de mudança de nível hierárquico, tá? Agora, claro, a gente tem que entender como é que estão as suas soft skills, né? Como é que estão as suas competências comportamentais para essa nova fase e como é que está a sua qualificação para essa nova fase. Às vezes, Michele, a gente já experienciou, a gente já tem um tempo suficiente para mudar de cargo, mas a qualificação e as soft skills, as competências comportamentais, elas não acompanharam esse tempo de experiência, tá? E aí a gente cria um gargalo na carreira, né? Eu sempre costumo resumir que a nossa carreira, ela deve ser estruturada baseada em 3 pilares, tá? Qualificação, experiência e comportamento. Eu preciso alinhar esses 3 fatores aos meus objetivos de carreira. Então, Michele, vamos pensar comigo. Se você hoje está com a sua qualificação alinhada para um próximo nível hierárquico, se você já tem 8 anos de experiência, você já tem mais que o tempo suficiente para dar um próximo passo na tua carreira. E aí, você também tem as soft skills, as competências comportamentais para a evolução, é hora de repente, buscar um desenvolvimento profissional. Novamente, seja na empresa em que você está, se apresentando de forma diferente para essa empresa, para que ela enxergue a sua potencialidade, ou buscar essa experiência, esse novo cargo, essa nova posição, esse novo nível hierárquico fora desse ambiente, ou seja, no mercado. Tá bem? Então fica aí essa dica para que a gente possa, para que você possa, Michele e os demais, refletirem se de fato, né, isso já é um momento, né, um momento oportuno para que vocês possam evoluir, né, para a carreira, na carreira em si, tá? Fiz pós, a Michelle está colocando aqui que fez pós, porém sem experiência no que fiz. Opa! E aí a gente vai realmente ter um gargalo na carreira, Michelle, porque se você fez uma pós, mas não gerenciou essa experiência naquilo que você fez, isso pode estar sendo um gargalo muito grande na tua carreira enquanto processo de desenvolvimento. Então a gente precisa entender
como é que você está consolidando ou como é que você está colecionando essas experiências para ver se faz sentido e se você realmente tem essa possibilidade de crescimento ou não, tá bem? Vou trazer aqui outro dado de pesquisa, olhem só aqui, outro dado de pesquisa que nós identificamos aí na tela para vocês, 67% dos profissionais entrevistados, mais de 1.700 entrevistados, esperaram no mínimo de 2 a 4 anos para um aumento salarial. Vejam só, 67% dos profissionais entrevistados esperaram no mínimo de 2 a 4 anos para um aumento salarial. Ou seja, se vocês estão há 2 a 4 anos com o mesmo salário, tá? É hora de refletir se não é o momento para buscar um aumento salarial. Isso já é um sinalizador da carreira que a gente pode fazer, priorizar essa busca, tá? Porque existe um tempo de experiência já estabelecido naquele cargo, naquela empresa, naquele nível hierárquico, mas na perspectiva salarial, eu já estou há 2 a 4 anos. Então, não estamos falando aqui, gente, de dissídio, de aumento por dissídio, aumento por categoria, aumento por convenção, a gente está falando aqui de aumento salarial para o cargo ou função que a gente tem, né? Então, imaginem só, se vocês estão numa posição de analista sênior, ou de analista pleno, ou de supervisor, ou de coordenador, e estão numa perspectiva de 2 a 4 anos já naquele salário, todo esse tempo, vocês já podem sim pensar, né? É um sinalizador, é um alerta, tá? Que a gente já pode ir em busca desse aumento salarial, tá bem? Então, em relação a isso, eu vou deixar aqui também uma dica para que vocês possam, na verdade, compreender dentro dessa perspectiva de tempo, né, de salário, se de fato já não pode ser um momento, né? Reflitam comigo se já não pode ser um momento de vocês buscarem esse aumento salarial, né? Seja dentro da empresa ou seja fora dela, tá? A Michelle colocou aqui, o Renan quer dizer, Bruno, hoje em dia os recrutadores ainda olham diferente para currículo com experiências curtas, mesmo por motivos de desligamentos diferentes. Renan, eu entendo a tua colocação, os recrutadores, eles olham realmente diferente para experiências curtas, mas também eles olham diferentes para empresas longas, para experiências longas, tá? Por isso, o fator tempo de experiência, ele deve ser gerenciado na carreira, né? Ele tem uma métrica, a gente usa uma métrica para exatamente entender se esse tempo ele está muito longo ou se esse tempo está muito curto. E aí é um fator que merece e deve ser gerenciado por nós profissionais no processo de gestão da carreira, de tal forma que isso não traga gargalos, não traga rupturas, não traga esse olhar torto, né, pelos RHs, porque como você bem colocou, os RHs olham de forma torta para aqueles profissionais que passaram muito tempo no mesmo cargo, porque se acomodaram, né, entraram numa zona possivelmente de conforto, não se desenvolveram, não progrediram, tá? E aí o RH passa a julgar esse candidato dentro do processo de recrutamento e seleção como um profissional que está numa zona de conforto acomodado, né? Eu entendo que todos nós temos o direito de fazer tudo o que queremos com a nossa carreira, mas é preciso entender que a todo momento nós estamos sendo avaliados pelo mercado, pelos recrutadores, o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida profissional e com a nossa trajetória e a nossa trajetória de carreira, né? E aí, eu vou trazer um outro olhar, Renan. Às vezes, eu tenho currículos que a gente pega enquanto RH com tempos muito curtos. Não tenho dúvida disso. O RH vai julgar e dizer assim: poxa, esse profissional não consegue se consolidar na carreira. O que é que está vendo com a carreira desse indivíduo, né? Desse candidato? Onde é que ele está provocando, né? Por que dessas rupturas? É uma falta de qualificação? É uma falta de desenvolvimento de soft skills, de habilidades comportamentais? O que é que está impedindo desse profissional se desenvolver? Então, se a gente passa muito pouco tempo nas funções, e se a gente passa um longo tempo nas funções do mesmo nível hierárquico, isso tudo pode ser um problema para a minha carreira, né? Por isso a importância que eu estou trazendo aqui é exatamente o tema, né? O tema do nosso webinar é exatamente esse: dificuldade para mudar de cargo na carreira. Qual é o tempo médio para mudar de cargo,
né? Qual é o tempo médio para a gente poder buscar um novo cargo ou buscar até mesmo uma nova empresa, né? Existem métricas, existem números para isso, tá? Claro que esses números, volto a dizer, não são fechados, não são regras, mas a gente pode entender que já podem ser sinalizadores para que a gente possa evoluir, né, frente à nossa vida profissional como um todo, tá bem? Então, sem dúvida, a Michelle está colocando aqui nas mensagens, difícil adquirir experiência se não dão oportunidade. Michelle, eu concordo plenamente com você, mas existem formas da gente desenvolver e buscar isso na nossa carreira, né? Eu vou citar um exemplo, Michelle, de uma cliente que eu atendi, que ela tinha 12 anos de experiência como analista sênior num cargo de controladoria. Ela era analista de controladoria há 12 anos. E aí, a gente fez uma análise da carreira com ela e a gente descobriu que a qualificação dela, o tempo de experiência dela, já era suficiente para ela dar um próximo passo na carreira. E ela não tinha percebido isso ainda, tá? E aí o que é que nós fizemos? Ela disse, eu perguntei para ela, e agora? Você já tem qualificação suficiente para dar um próximo passo na carreira e você já tem experiência suficiente para dar um próximo passo na carreira, mas você nunca ocupou um cargo de supervisão e coordenação na carreira. Você nunca teve essa experiência, né? Pegando aí o gancho do que a Michelle nos trouxe, quando eu não tenho experiência no cargo. E aí, o que é que eu propus a ela? Vamos planejar a tua carreira. E a gente fez um planejamento de carreira juntos. Ela definiu esse objetivo de carreira, tá? E aí ela simplesmente disse assim: agora eu quero me tornar uma coordenadora, uma supervisora. E aí eu perguntei para ela: mas como se você nunca teve experiência? E aí a gente foi o quê? Elaborar um novo currículo para ela poder se mostrar para o mercado de forma diferente. Se eu nunca ocupei um cargo de coordenação e supervisão na minha carreira, eu preciso nivelar o meu currículo para que o meu currículo apresente potencial para essa vaga. Tá? Da mesma forma, eu estou no cargo de coordenação e supervisão há muitos anos e eu nunca tive experiência como gerente, eu preciso organizar e nivelar o meu currículo para um cargo de gerência para que eu mostre para o mercado o potencial que eu tenho para assumir essa posição. E aí vou contar o final dessa história. A gente fez a reformulação do currículo dela para um cargo de coordenação de controladoria, tá? Ela atualizou o LinkedIn, a gente criou estratégias de networking e visibilidade juntos, e simplesmente, Michelle, você não acredita no que aconteceu. Ela foi chamada para entrevistas para um cargo de coordenadora de controladoria. E hoje ela está nesta posição há 9 meses. Ou seja, a gente cuidou do currículo e surgiu um segundo desafio, porque quando ela foi convidada para a entrevista de coordenadora, ela não sabia como se comportar numa entrevista para coordenadora. E aí o que a gente fez? A gente fez um mapeamento de competências comportamentais e a gente alinhou o discurso dela, como ela ia se apresentar na entrevista para o cargo de coordenação de controladoria. E veja, cuidamos do currículo e da entrevista, mesmo ela nunca tido ocupado, né, o cargo de coordenadora de controladoria. E o que aconteceu? A gente cuidou da entrevista, ela mostrou o potencial dela, soube vender o potencial dela para o cargo de coordenação e ela foi aprovada e hoje ela já está há 9 meses nessa posição. Então, Michelle, existem estratégias para a gente estabelecer esse processo de desenvolvimento hierárquico, né? Na carreira, por exemplo, nós não nascemos gerentes, nós não nascemos coordenadores ou supervisores. Muitas vezes nós não nascemos analistas, só ocupamos cargos de assistente, de auxiliar e nunca fomos analistas. E como fazer essa progressão na carreira? Existem estratégias para isso, mas muitos profissionais não sabem, desconhecem, não sabem como fazer. Né? E aí a gente pode dizer que qualquer pessoa, qualquer profissional pode assumir níveis hierárquicos maiores e ocupar cargos maiores e salários maiores. Não que todos nós sejamos obrigados a isso, mas é preciso que a gente entenda que é possível, através de estratégias estruturadas, a gente fazer com que isso aconteça. Veja um exemplo dessa cliente. Ela, na verdade, nunca havia ocupado um cargo de coordenação, a gente cuidou do currículo, cuidou do LinkedIn, cuidou da estratégia de comunicação com o mercado, ela gerou entrevistas para o cargo, a gente cuidou da entrevista dela e ela foi aprovada para um cargo de coordenação. Então, vejam, né, tudo isso perpassa por uma gestão, um processo de gerenciamento da nossa carreira.
tá? E muitos profissionais estão com dificuldade de assumir essa nova posição e não conseguem exatamente por isso, né? Por desconhecerem como fazer isso na prática, tá? Então, em resumo, o que é que nós falamos até aqui para a gente recapitular? A gente falou do tempo de estar, o tempo de experiência na mesma empresa, perdão. Nós falamos até agora do tempo de experiência na mesma empresa, do tempo de experiência no mesmo cargo, do tempo de experiência agora no mesmo salário. Olhem só o que está na tela. 67% dos profissionais entrevistados esperaram no mínimo de 2 a 4 anos para um aumento salarial. Se vocês que estão aqui me ouvindo nessa live já estão há mais de 4 anos esperando uma mudança salarial, é hora de buscar o desenvolvimento dessa carreira. Porque, na verdade, eu já estou no cargo há muito tempo, eu já estou na empresa há muito tempo, eu já estou com o mesmo salário há muito tempo. E aí é hora da gente estabelecer estratégias para que o profissional possa evoluir e buscar um novo cargo, um novo nível hierárquico, ou até mesmo um novo salário. Tá bem? E aí muitas pessoas chegam até mim dizendo assim, Bruno, eu saí da empresa porque a empresa não me deu oportunidade de crescimento, não me deu oportunidade de desenvolvimento. E aí eu pergunto para essa pessoa, e se você nunca encontrar uma empresa que te dê oportunidade de crescimento, o que você vai fazer da tua carreira? É preciso que a gente fique atento que a empresa não tem responsabilidade pelo nosso desenvolvimento. A gente precisa desmistificar essa cultura que nós carregamos no Brasil, de que as empresas são responsáveis em oferecer cursos para nós e qualificação, que as empresas são responsáveis para dar oportunidades para nós. E, na verdade, a carreira é algo nosso. A carreira é algo pessoal e intransferível. E eu preciso cuidar desta carreira. Mesmo que se a empresa não tiver a oportunidade, mesmo que a empresa não enxergue o meu potencial, mesmo que a empresa não enxergue que eu estou apto para ganhar mais e assumir uma nova posição. Eu preciso reconhecer a minha responsabilidade que tenho sobre isso. Muitas pessoas estão culpando, né, a sua falta de desenvolvimento em função da economia, do governo, da política, das empresas, e, na verdade, o processo de desenvolvimento é algo meu enquanto profissional, ou deve ser meu, para que a gente possa, de fato, fazer esse processo de evolução acontecer. Veja se essa cliente da área de controladoria, se ela não tivesse a clareza e a lucidez de que ela estava apta para dar um próximo passo na carreira. O que é que ia acontecer com ela? Já estava há 12 anos na mesma posição. Ou seja, ela já estava apta para dar um próximo passo, mas ela não se enxergava, ela não se reconhecia. E muitas vezes, né, na nossa carreira, nós não nos reconhecemos como profissionais e nós negligenciamos a possibilidade de dar um próximo passo na nossa carreira. E quem perde nessa história, o maior prejudicado nessa história, sou eu enquanto profissional. Tá? Por isso a importância da gente falar hoje sobre esse tema tão importante, né? Se vocês estiverem gostando da live, eu vou pedir para que vocês possam curtir, né? Aí no joinha, na palminha, aí nas mensagens do inbox, para que eu possa, né? A gente possa levar essa live para o máximo de pessoas possíveis, porque ela vai ficar gravada aqui no meu LinkedIn, né? E quanto mais curtidas, mais comentários, automaticamente eu tenho aí a liberação da live para mais, né? Para mais seguidores. Então, se vocês estiverem curtindo, me ajuda aí na distribuição dessa live, né? Que para mim será muito eu ficaria muito grato, né, em relação a isso. A Emanuele está colocando aqui, Bruno, e quando for um cargo de gerente e você está querendo fazer transição de carreira descendo o cargo para propagandista, isto é ruim para o nosso currículo e carreira? Emanuele, veja, é preciso a gente entender o teu projeto de carreira. É preciso a gente entender qual é o teu planejamento de carreira e por que você está buscando esse processo evolutivo, né? Esse processo de transição para um novo cargo, para um novo nível hierárquico, para até uma outra área, tá? Para que a gente possa entender se de fato é uma estratégia que vai te trazer prejuízos ou se é uma estratégia que vai te trazer problemas futuros, tá? Eu vou trazer um outro dia, vou trazer um exemplo, Emanuele, para responder a tua pergunta. Eu atendi uma cliente outro dia que ela dizia assim, Bruno,
eu assumi um cargo de gerente de uma determinada área profissional, inclusive da área de marketing. E ela simplesmente disse assim: Bruno, eu quero voltar para o mercado de trabalho, eu não quero me prender ao cargo de gerente, né? Porque possa ser que eu não consiga me recolocar numa posição de gerente. E aí eu disse para ela a seguinte coisa, Manuela, eu disse para ela, dei o seguinte conselho. Eu disse: veja, se você já foi gerente, chegou a um cargo de gerente, a gente pode fazer com que essa carreira se sustente, essa carreira tenha longevidade, essa carreira seja perene nesse cargo, né? Perene que eu digo, a gente continue nessa posição, né? Evidentemente que eu posso adotar uma estratégia momentânea de voltar para um cargo anterior, sair do nível gerencial e voltar para um cargo de coordenação. Mas será que é necessário? Né? O que é que está motivando a fazer isso? Tá? Será que de fato, né, isso vai me ajudar ou vai me trazer, né, prejuízos futuros frente ao mercado e aos meus concorrentes junto aos RHs? Então a gente fez toda essa reflexão e aí eu disse para ela: veja, nós temos aí duas estratégias. Para a gente acelerar a sua recolocação, você pode se recolocar num cargo de coordenação, mas a gente sabe que não é a prioridade da tua carreira. Você conseguiu um emprego, você galgou e conquistou o seu emprego de novo, voltou para o mercado. Mas emprego é diferente de carreira. Não significa que isso seja a necessidade da tua carreira. Entende? Então isso ficou muito claro para ela. Ela agradeceu ao nosso atendimento, ao meu atendimento. Isso trouxe muito mais clareza para que ela pudesse entender as prioridades da carreira. Fez sentido, Emanuele? Não sei se eu consegui te responder, mas você está colocando aqui as mensagens no inbox, seria mudança de área do segmento bancário para propagandista de medicamentos. Manoel, muito cuidado, isso nós chamamos de transição de carreira, né? A gente estava falando de transição de cargo, agora a gente vai falar de transição de carreira. Muito cuidado sobre essa perspectiva da transição de carreira, porque a transição de carreira, ela merece, primeiro, a gente entender o porquê, o que está te motivando a fazer uma transição de área, né? Uma transição de carreira em si. Porque muitas vezes essa transição não tem volta, tá? Essa transição não tem volta. E às vezes essa transição não é possível. A depender do conjunto de qualificação, de experiência que nós construímos e de habilidades comportamentais que nós temos, às vezes essa transição pode não ser possível. A gente até quer, a gente até deseja, mas possa ser que ela não seja possível, real, tá? Então, muito cuidado no processo de transição de carreira. A gente precisa entender primeiro a tua empregabilidade, o teu grau, né? Se há essa possibilidade, existe ou não, para que essa, de fato, essa transição aconteça e seja possível e aconteça da melhor forma, né? Frente à sua carreira, porque é um caminho sem volta, tá bom? Perfeito? Então, vamos adiante. E aí eu queria dar mais um dado de pesquisa, tá? Mais uma sugestão, perdão, só relendo aí a nossa legenda, 67% dos profissionais entrevistados esperaram, no mínimo, de 2 a 4 anos para um aumento salarial. Ou seja, se vocês estão há 2 a 4 anos esperando um aumento salarial e ele não veio, é hora de pensar em mudar de carreira. É hora de pensar de mudar de empresa, é hora de pensar de mudar de cargo, né? É hora de buscar isso no mercado ou buscar isso dentro, né, da própria empresa em que vocês estão, tá bem? E aí eu vou trazer aqui uma sugestão sobre isso, tá? Que é, olha só aí na tela, o tempo médio saudável para se buscar um aumento salarial é no máximo a cada 2 anos. Nós não estamos falando aqui de aumento de salário por dissídio coletivo, que isso é obrigação. A gente está falando aqui de aumento salarial por cargo, tá? Então, se vocês estão há 2 anos no mesmo cargo, ganhando o mesmo salário, é hora de pensar, poxa, eu posso dar um próximo passo na carreira, né? Se eu estou há 4 anos, opa, já é um sinal amarelo. Eu preciso pensar em evoluir nessa carreira. Se eu já estou há mais de 6 anos, já é um sinal vermelho da gente entender que possa ser um momento também de correr e priorizar esse aumento, essa mudança de cargo ou de salário.
Tá bem? Então fica essa sugestão, muito mais, gente, eu estou dando essa dica para que vocês possam entender que existe um tempo médio para cada coisa na nossa carreira. Existe um tempo médio para permanecer na mesma empresa, existe um tempo médio para permanecer no mesmo cargo, existe um tempo médio para permanecer no mesmo salário. E será que todos aqui que estão participando da minha live estão gerenciando esses tempos na carreira? Né? Fica essa reflexão. Claro, nós não somos obrigados a crescer hierarquicamente, nós não somos obrigados a aumentar de salário, nós não somos obrigados a mudar de cargo. Mas a gente precisa entender que existem métricas, existem tempos médios que podem nos ajudar neste processo. Tá bem? Eu vou trazer aqui mais um dado de pesquisa. Olha só. Vou colocar aqui na tela para vocês. Mais um dado da nossa pesquisa: 87% dos profissionais não sabem, olha só, 87% dos profissionais de mais de 1.700 entrevistados não sabem se o perfil está adequado para um crescimento hierárquico. Vejam só, como é que eu quero crescer e me desenvolver na carreira e eu não sei se o meu perfil está adequado para um próximo cargo, para um próximo nível hierárquico? Vejam só, isso acaba limitando o meu processo de desenvolvimento, né? Tem muita gente preocupada em investir em qualificação e acumular experiências, mas tem muita gente deixando de lado, né, o autoconhecimento da perspectiva das soft skills, do perfil comportamental para adequação a esse novo cargo, né? Eu vou citar um exemplo de uma cliente que eu atendi outro dia. Ela é da área de qualidade, da área de processos. E ela estava numa indústria já há 12 anos, não, há 9 anos. 9 anos no mesmo cargo, no mesmo nível hierárquico. E aí nós avaliamos as qualificações dela, ela estava apta para evoluir para um cargo, ela ocupava um cargo operacional de analista sênior, e ela estava apta, não, ela ocupava um cargo de supervisão, perdão, ela já estava apta para ir para o nível gerencial, em termos de qualificação. Tá? Nós, quando avaliamos a experiência dela, ela já tinha 9 anos como coordenadora supervisora no nível médio de média chefia. Ela já tinha tempo suficiente para dar esse próximo passo. E aí, vocês não acreditam. O que estava gargalando o processo de desenvolvimento dela, o que estava impedindo dela se desenvolver e assumir uma nova posição, nesse caso, um cargo gerencial, eram as competências comportamentais. Ela não conhecia os pontos fortes, os pontos de melhorias delas do ponto de vista comportamental, o quanto isso estava próximo ou não de um nível gerencial. E aí, isso se tornou um gargalo na carreira dela. Isso estava fazendo com que ela, na verdade, já tivesse qualificação, já tivesse tempo de experiência suficiente para assumir um cargo de gerente, mas ela desconhecia as suas habilidades comportamentais. E aí, o que é que a gente fez? A gente fez um mapeamento das competências comportamentais dela. Automaticamente, quando a gente fez a avaliação dos pontos fortes e dos pontos de melhoria, automaticamente nós descobrimos que ela precisava cuidar de algumas competências comportamentais para que ela pudesse se posicionar como uma gestora, como uma gerente, e não mais como uma coordenadora. Tá? E aí o que é que a gente fez? A gente fez um processo de desenvolvimento gerencial com ela. E aí vocês não acreditam no resultado disso. Automaticamente, ela estava na empresa já há 9 anos, no cargo de coordenação, a empresa começou a enxergar os novos comportamentos que ela não estava desenvolvendo, e ela passou a desenvolver, passou a se apresentar de forma diferente, passou a ter atitudes de forma diferente, passou a pensar de forma diferente. E aí, o que é que aconteceu? A empresa enxergou ela com potencial para assumir uma gerência. E ela foi promovida para um cargo gerencial na área de qualidade e processos, voltados para a gestão da qualidade. Então, veja, se eu quero me desenvolver na carreira, eu não posso ficar limitado e preso apenas a olhar para as minhas qualificações e para as minhas experiências. Eu preciso também alinhar as minhas competências comportamentais ao cargo que eu almejo, ao cargo que eu desejo. Se eu estou no nível operacional, num cargo de analista, eu preciso alinhar os meus comportamentos a um cargo de coordenação e supervisão. O que é que um cargo de coordenação e supervisão espera de mim, enquanto comportamentos? Né? O que é que um cargo de gerência espera de mim,
enquanto competências comportamentais. E aí a gente pode, ir gerenciando esse processo de desenvolvimento. Gente, eu trabalho com carreira já há 19 anos. Eu ajudo profissionais nessa jornada de desenvolvimento há anos, em diversas áreas profissionais. Área jurídica, área tecnológica, área da engenharia, área da saúde, área de gestão, área de marketing, finanças, próprio RH, né? Profissionais da área de controladoria, de produção, de qualidade, né? De marketing, área comercial, diversas áreas profissionais, né? Não importa em que área o profissional atue. O que importa é esse processo de planejamento e gerenciamento de carreira estar definido, né? E ele poder entender que quando ele sai de um nível operacional para um nível de média chefia, um nível tático, ele precisa regular essas competências. Quando ele vai para um nível estratégico, ele também precisa regular essas competências. Outro dia eu atendi um cliente de nível gerencial, um executivo de uma empresa, né, com salário muito alto, com experiência muito robusta, com uma qualificação muito robusta, só que esse gerente, quando a gente fez um mapeamento das suas competências comportamentais, a gente descobriu que ele precisava desenvolver alguns comportamentos, ele precisava aprimorar alguns comportamentos. Mas veja, 87% dos profissionais não sabem se o seu perfil está adequado para um crescimento hierárquico ou para um cargo ou função. Como é que a gente desenvolve uma carreira? A gente não desenvolve. Pelo contrário, a gente cria um gargalo nesse processo de desenvolvimento. E nós estagnamos no mesmo cargo por muitos anos, né? E aí essa carreira vai pagar um preço. Porque veja só o que vai acontecer. Se eu passo muito tempo no mesmo cargo, na mesma função, e a minha idade vai avançando, imaginem um profissional de 40 anos estar num cargo operacional e ele permanece no nível operacional. O que é que vai acontecer com a carreira desse profissional de longo prazo? Ele vai concorrer com mão de obras mais jovens, mais baratas e mais atualizadas. Ou seja, ele vai se excluir do mercado. Não é o mercado que está excluindo ele, não é o mercado de trabalho que está excluindo ele, é ele que está se excluindo do mercado. Porque ele não se desenvolveu na carreira. Ele estagnou num determinado nível hierárquico, numa determinada posição. Faz sentido, gente, essa reflexão? Respondam aqui no inbox se essa reflexão faz sentido para vocês, né? Essa reflexão da importância desse processo de gerenciamento da carreira frente à nossa idade, né? Bruno, eu estou num cargo de coordenação há 12 anos, há 10 anos. Vai chegar um momento, se a minha idade avançar, automaticamente eu vou começar a concorrer com gente mais jovem, mais barata e mais atualizada. E aí o que é que vai acontecer? Eu perco empregabilidade, eu perco competitividade, automaticamente eu sou eliminado, eu sou excluso, eu me excluo do mercado de trabalho. Então a gente precisa tomar muito cuidado no nosso processo de gerenciamento de carreira. Carreira é algo pessoal, intransferível, ela é nossa, ela não é da empresa em que a gente está. Né? Eu vejo muita gente investindo em qualificações para satisfazer o que a empresa está exigindo, a empresa onde eu estou. E muitas vezes eu não preciso daquela qualificação. Eu preciso decidir qual é a minha qualificação, não é a empresa que tem que definir qual é a qualificação que eu preciso. A qualificação é definida pela nossa área de atuação profissional. Né? A Viviane está colocando aqui, Bruno, como podemos fazer essa adequação com você? Viviane, eu tenho vários, né, programas e serviços que auxiliam profissionais na busca da recolocação, na busca do desenvolvimento profissional, buscando, né, esse desenvolvimento hierárquico de cargo e de salário na carreira. Eu trabalho com profissionais também com programas que ajudam o profissional a fazer uma transição de carreira, uma mudança de área, tá? Eu trabalho, na verdade, com profissionais que também desejam desenvolver suas competências de gestão. Então, existem vários programas que, claro, eu fico à inteira disposição de vocês para agendar uma apresentação dos nossos programas e serviços, para tirar dúvidas, para esclarecer como funciona. Existem escopos mais amplos, programas mais curtos, e tudo isso vai variar de acordo com a necessidade da carreira em si.
tá bem? Eu fico à disposição através do meu canal aqui no LinkedIn, para aqueles que quiserem agendar um horário individual. Eu fico à disposição também através do meu Instagram, que eu tenho lá mais de 50 mil seguidores, através do meu canal do LinkedIn e também através do meu próprio site, que é o carreiracombronocunha.com.br. Ao final da nossa live, do nosso webinar, eu vou deixar aqui as minhas redes sociais para que vocês possam manter contato, né, os interessados que queiram contato. O Evandro está colocando aqui, estive no cargo de supervisão, vamos colocar aqui na tela a mensagem do Evandro. Olha só, Evandro, estive no cargo de supervisão durante 15 anos, quando decidi me preparar para um cargo superior por estratégias da empresa. Fui desligado e contrataram um supervisor mais novo e mais barato. Veja, Evandro, olha só o exemplo que você nos trouxe daquilo que nós estávamos falando anteriormente. Esse é um problema que nós criamos na carreira. Veja, eu estou no cargo de supervisor há 15 anos, mas as empresas, quando vão buscar um supervisor, eles não vão buscar um profissional com 15 anos de experiência na supervisão. Eles vão buscar um profissional com 6 anos. Então, qual é o problema que nós criamos, Evandro, quando a gente permanece no mesmo nível hierárquico por muito tempo? A gente começa a concorrer com mão de obras mais jovens, com profissionais mais jovens em termos de idade, com profissionais mais atualizados e profissionais mais baratos. Facilmente nós somos substituídos. Vejam o que aconteceu aqui com o Evandro, o exemplo que nós citamos. Né? Veja só a falta de gerenciamento do fator tempo de experiência, Evandro, na nossa carreira. Por isso, gente, a importância da gente gerenciar quanto tempo a gente permanece na mesma empresa, quanto tempo a gente permanece no mesmo cargo, quanto tempo a gente permanece no mesmo salário. A gente precisa planejar isso. E, consequentemente, reconhecer se a nossa qualificação já está adequada para dar um próximo passo, se o nosso tempo de experiência já é suficiente para dar um próximo passo, e se as nossas soft skills, as nossas competências comportamentais, estão aptas para dar um próximo passo. Então, veja, nós temos que avaliar esse tripé da carreira, tá? E, consequentemente, definir as próximas etapas de desenvolvimento. Tá bom? Existe um serviço de análise carreira, é um serviço inicial de anamnese, de diagnóstico da carreira, é um serviço que eu tenho, que se chama análise de carreira, onde a gente aplica uma metodologia chamada mapa de carreira, e a gente vai entender a carreira do profissional, a gente vai entender a carreira do indivíduo, né, do profissional em si, avaliando todos os fatores impeditivos para o processo de desenvolvimento da carreira dele. Tá? Então, por exemplo, eu estou com dificuldade de recolocação. O que eu sugiro? Faz uma análise de carreira e a gente vai descobrir os principais impeditivos na busca da recolocação. Bruno, eu estou querendo crescer hierarquicamente. Faz uma análise de carreira e a gente vai poder descobrir os maiores impeditivos nesse processo de desenvolvimento na busca de uma mudança de um cargo maior ou de um salário maior. Tá? Bruno, eu quero fazer uma transição de carreira. Faz uma análise de carreira para a gente entender se é possível ou não mudar de carreira ou de área profissional. Então, esse serviço de análise de carreira, ele serve exatamente para a gente entender aonde nós estamos, quem somos para o mercado de trabalho, como é que nós somos vistos pelos RHs, como estamos frente aos nossos concorrentes, para que a gente possa o quê? Planejar a nossa próxima fase de carreira. Tá bem? Então, eu fico à disposição de todos vocês em relação a mais informações. Depois, vocês podem me mandar mensagens no inbox, no LinkedIn, as mensagens lá no inbox individual. Tá? O Anderson, Viviane, eu acho que eu te respondi. O Anderson está colocando, esse diagnóstico me interessa. Anderson, fique à vontade para entrar em contato conosco pelo inbox, pelo WhatsApp. Tem um link no meu LinkedIn, aqui no meu LinkedIn, um link que leva para mim, para o meu time de atendimento, e aí vocês podem entrar em contato, né, no WhatsApp para a gente poder passar um pouco mais de informações sobre como funciona essa análise de carreira, tá bem? Então, Evandro, qual é a sugestão que eu te dou? Me permita dar essa sugestão para você. De repente, já que você reúne tanto tempo de experiência num cargo de supervisão, é hora da gente analisar se a tua qualificação já te leva para um nível acima e se as suas soft skills já te leva para um nível acima. Se a gente encontrar qualificação para esse próximo nível, se você atende, né, aos requisitos de mercado para esse próximo nível na sua área de atuação, e se você atende as soft skills desejadas para esse próximo nível, é hora de buscar esse crescimento gerencial.
É hora de você sair de uma supervisão e ir para uma coordenação e para uma gerência. Isso é possível ser feito na carreira. E não permita ficar mais tempo no nível de supervisão e de coordenação, mais de 15 anos, porque você já tem tempo suficiente para dar um próximo passo. Só precisamos nos certificar se a sua qualificação e as suas soft skills te dão condições para que você assuma esse próximo cargo, esse próximo nível hierárquico. Tá bom, Evandro? Eu espero ter colaborado, não sei se eu consegui me fazer entender, né? Qualquer coisa você me fala aqui no inbox, mas não deixa de cuidar da tua carreira, né? Nesse sentido, tá? E para a gente finalizar, o último dado de pesquisa que nós encontramos, olhem só, o último dado de pesquisa que nós encontramos. Deixa eu colocar aqui na tela. Opa. Aqui, olhem só na tela, a legenda, 42% dos profissionais não sabem a prioridade de desenvolvimento na carreira. Veja só, 47% dos profissionais não sabem a prioridade de desenvolvimento na carreira. Gente, tem tantos profissionais perdidos sem saber se a qualificação que ele investiu e que ele tem está adequada. Nós temos muitos profissionais que não sabem que já acumula o tempo de experiência suficiente para dar um próximo passo e não enxergam essa possibilidade na carreira de assumir uma nova posição. E muitos profissionais não sabem se a prioridade é o desenvolvimento das competências comportamentais. Ou seja, como é que eu gerencio um processo de desenvolvimento profissional? Como é que eu faço a gestão da minha carreira se eu não sei quais são as prioridades? Se a prioridade é qualificação, se é experiência ou se é comportamento? Eu me perco nesse processo, tá? E se eu me perco nesse processo, vai ser muito difícil a gente se desenvolver enquanto profissional. Porque, veja, tem muita gente investindo em qualificação onde a prioridade não é qualificação. Tem muita gente buscando novas experiências, mas a prioridade não é buscar novas experiências. Tem muita gente achando que fazendo cursos na área de desenvolvimento comportamental, de várias soft skills, de várias competências comportamentais, mas não é a prioridade da carreira. E aí eu acabo investindo tempo, energia e dinheiro e a minha carreira não sai do lugar. Então é preciso que a gente fique atento e a gente possa identificar quais são as nossas prioridades de desenvolvimento. E as nossas prioridades de desenvolvimento não são aquelas que as empresas ditam para nós. Não são aquelas apontadas pelos nossos gestores. As nossas prioridades de carreiras não são aquelas que recebemos na avaliação de desempenho da empresa. As nossas prioridades de carreira são as nossas prioridades de carreira. Baseado no que nós queremos. Baseado nos nossos objetivos e não nos objetivos da empresa. Se eu puder alinhar os objetivos da minha carreira com os objetivos da empresa, show, isso é o cenário ideal. Mas eu preciso entender que antes de eu estar numa empresa, antes de eu ser um colaborador de uma empresa, eu preciso ter uma carreira definida. Eu preciso ter um planejamento definido. Eu preciso ter a gestão da minha carreira. A minha maior empresa é a minha carreira. É o meu maior patrimônio pessoal intransferível. É a minha carreira. Só que nós não temos essa cultura no Brasil. Nós estamos construindo, nós estamos resgatando essa cultura. E fazendo com que nós enxerguemos, percebamos que, de fato, a carreira é algo nosso. Eu recebi outro dia um cliente que ele chegou e disse assim, Bruno, a empresa está me exigindo, me deu feedback na avaliação de desempenho, está me exigindo que eu invista numa qualificação X, Y, para que eu possa crescer dentro dela. E aí a gente foi a fazer uma análise de carreira dele. Fizemos um atendimento que dura em média 1 hora, fizemos essa análise de carreira dele e a gente descobriu que essa qualificação não era mais importante para a carreira dele. Esse profissional ia investir tempo, dinheiro e energia e ele não ia se desenvolver na carreira. Ele estava se desenvolvendo para a empresa que ele estava. E olhem só o preço que ele ia pagar. E a gente redirecionou a vela do barco, buscando direcionar para as qualificações que, de fato, ele necessitava para a carreira dele.
Tá bem? Então, gente, muito cuidado, né? Eu acho que o nosso webinar de hoje, já estamos aqui já 1 hora e 5 minutos, passa muito rápido. Eu queria ficar a tarde inteira conversando aqui com vocês, tirando dúvidas, enfim, mas eu queria abrir esses últimos minutos aí para perguntas, né, para reflexões, para sugestões ou até mesmo para comentários, o que é que vocês acharam do tema, né? Se eu contribuir com a live, se eu contribuir, eu gostaria que imensamente, se vocês puderem compartilhar, né, a live depois ela vai ficar gravada aqui no meu LinkedIn. Se vocês puderem compartilhar com amigos, com familiares que estão buscando um processo de desenvolvimento de carreira, primeiro eles precisam entender como funciona, né, esse desenvolvimento, esse tempo de empresa, esse tempo médio de cargo, esse tempo médio de salário, reconhecer as suas competências comportamentais e descobrir as suas prioridades de desenvolvimento. E fazer isso de forma, né, gerenciada, de forma adequada, tá? Para que exista realmente uma sustentabilidade na vida profissional. E o grande desafio do processo de gestão da carreira é a gente ter uma carreira sustentável, é a gente ter uma carreira perene, é a gente ter uma carreira longeva, né? Que ela tenha uma sobrevida de tempo. Né? Eu atendo clientes, eu fico muito triste muitas vezes, porque eu atendo clientes com 40 anos que já estão com carreiras destruídas, né? Profissionais que estão com carreiras com várias disfunções, com várias rupturas, qualificações equivocadas que não mereciam ter sido investidas, tempo de experiências que não agrega uma carreira, a ausência de soft skills, de competências comportamentais não desenvolvidas. Então vejam, e esse profissional está com 40 anos e já não consegue mais se recolocar. Vejam os gargalos que nós criamos na nossa vida profissional desnecessariamente, pela falta do gerenciamento ou da carreira no que tange ao desenvolvimento, né, dessa evolução hierárquica, dessa evolução, dessa mudança de cargo, dessa evolução de salário, de cargo ou de hierarquia na carreira em si. Tá bem? Então, gente, o Anderson colocou aqui uma mensagem final, deixa eu projetar aqui na tela. Minha situação é sair do meu trabalho para empreender. Minha empresa deu super certo, mas tenho vontade de voltar ao mercado. Sempre trabalhei em indústrias, farmas, até fiz algumas entrevistas, mas não me sinto confiante e sempre perco a oportunidade. O Anderson, é muito importante alinhar a entrevista à sua personalidade, às suas necessidades de personalidade. Eu sempre costumo dizer para os meus clientes que me procuram, eu tive outro dia, semana passada, uma cliente que disse para mim, Bruno, eu já fiz 7 entrevistas, não fui aprovado. E aí, o que é que eu sugeri? Eu sugiro fazer um mapeamento de competências para que a gente possa identificar a personalidade do profissional, os pontos fortes, os pontos de melhoria, e a gente fazer uma pequena regulagem através de uma simulação de entrevista. Né? A gente vai simular uma entrevista juntos, eu e o profissional, onde a gente vai entender o que é que fragiliza e o que é que beneficia esse candidato ou que maximize o desempenho dele na entrevista. E aí a gente consegue promover as melhorias, tá? E fazer com que isso seja minimizado, né? Ele seja, pelo contrário, ele potencialize o desempenho dele na entrevista e ele tenda ou aumente suas chances de ser aprovado. Tá bem? Então fica aí essa dica, Anderson, sobre a questão da entrevista. A Viviane está colocando aqui, certo, Bruno, obrigado. O Anderson colocou aqui, esse diagnóstico eu tenho interesse. Mantenham contato com a minha equipe lá no meu WhatsApp, no LinkedIn, lá no meu perfil, tem um link que leva vocês para o WhatsApp, tá? E aí, vocês entrando em contato com o WhatsApp, a minha equipe vai passar todas as informações para vocês de qualquer programa, de qualquer serviço que nós temos, a depender do nível hierárquico que vocês têm, tá bem? Então, gente, eu queria finalizar o nosso encontro. Tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento que vocês queiram trazer? Eu vou deixar aqui o meu site, o meu Instagram, na tela. O meu Instagram é o Carreira com Bruno Cunha, tá? Tem muito conteúdo legal lá, muitas entrevistas que eu dou, né? Entrevista em rádio, em televisão, né, nos canais de comunicação em geral, tem muitos vídeos legais, muitos conteúdos legais, né, muitas lives, enfim, eu acho que vocês podem, né, se vocês quiserem me seguir, para mim será um prazer tê-los consumindo aí os meus conteúdos, e espero estar agregando valor a
ajudando vocês a ter uma carreira melhor, uma carreira mais promissora, uma carreira mais sustentável, porque esse é o grande papel do consultor de carreira. Eu trabalho com carreira já há 19 anos e o meu trabalho é exatamente esse, né? Eu não vendo mágicas, eu não vendo fórmulas mágicas, detesto e vou de encontro a todas algumas metodologias que nós vemos aí no mercado afora, gente se passando por consultor de carreira e nunca estudaram para isso, nunca tiveram vivência em RH para isso, não sabem, estão dando sugestões de como se comportar numa entrevista e não sabem nem não sabem nem o que estão falando, né? Então até peço muito cuidado para que vocês tenham com esses profissionais que não tem qualificação devida, não tem experiência devida, não tem conhecimento técnico e vivência técnica para isso. Então, muito cuidado, porque a gente está vivendo isso em todas as áreas profissionais, né? Gente vendendo gato por lebre aí afora, e o meu trabalho, já trabalho com isso já tem 19 anos, venho da área de RH, né? Fui franqueado da Cato, uma das maiores empresas de consultoria de recursos humanos do Brasil, em 3 estados do Brasil, durante muitos anos, e, na verdade, migrei a minha carreira para me tornar headhunter e consultor de carreira, já em todo esse tempo, né, desde quando deixei de ser Cato lá atrás, né, deixei de ter a franquia da Cato em si, e hoje atuo, né, atendendo clientes em todo o Brasil, inclusive em vários países, atendo clientes em Portugal, atendo clientes em Israel, atendo clientes na Inglaterra, né, profissionais que buscam, né, o seu processo de gerenciamento de carreira. Então, eu fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem. E eu vou deixar aqui no inbox também um link, se vocês quiserem entrar no meu grupo de WhatsApp com dicas diárias. Eu tenho mais de 10 mil pessoas que me seguem nos grupos de WhatsApp, onde eu alimento os grupos diariamente com dicas sobre carreira e mercado de trabalho, sobre desenvolvimento profissional. Eu vou deixar aqui o link, né, nas mensagens, quando a gente finalizar a live, eu vou deixar o link lá na postagem. Aqui eu não tenho como mandar essa mensagem, tá? Mas deixa eu ver aqui se eu consigo mandar essa mensagem aqui para vocês no inbox. Eu acho que eu vou conseguir. Deixa eu só abrir aqui para mandar para vocês o meu Instagram. E por enquanto que eu estou aqui colocando nos comentários o meu Instagram, tem alguma dúvida, mais algum questionamento que vocês gostariam de ter? Se vocês gostaram da minha live, por favor, me dão um joinha aí no inbox. Eu agradeço se vocês puderem dar um joinha, curtir, comentar, porque isso vai, sem dúvida, ajudar na propagação da live para outros, né, seguidores que estão, né, na minha rede. Eu acabei de colocar aqui o comentário do meu Instagram. E também vou deixar um link do grupo de WhatsApp. Aqueles que quiserem receber dicas diárias de carreira, tá? É só entrar lá no meu grupo do WhatsApp e vocês vão estar me acompanhando aí com vários conteúdos, com vários materiais sobre carreira profissional. Deixei aí nos comentários também, né, o link do meu grupo no WhatsApp. E também, se vocês quiserem visitar o meu canal no Deezer, no Spotify, eu tenho lá um podcast, tá? Com bastante conteúdo legal, para que vocês possam também usufruir, né, desses conteúdos todos, tá? E, por fim, vou deixar o meu site aí na tela, o www.carreiracombruno.com.br. Esse é o meu canal, né, meu site principal, que tem lá todo o meu blog, com vários artigos legais, enfim. Então, gente, eu queria já finalizando a nossa live, não tem mais nenhuma dúvida, nenhum questionamento. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento, por favor, é só colocarem lá nas mensagens e eu tento responder antes de sair aqui e finalizar, né, o nosso encontro. Agradeço a participação de vocês, agradeço ao Evandro pela presença, o Anderson, agradeço a Viviane, agradeço a Michele, a participação de vocês foi muito importante para a gente poder fazer uma boa live. Agradeço a Gisete, a Emanuele, o Renan, agradeço aí
o Alberto, agradeço a presença também do Felipe, do Paulo, Sérgio, do Aldo, de todos que se fizeram presente, do Halles, todos que fizeram presente do Aldo também, já falei do Aldo, do Edivaldo, a todos que se fizeram presente na nossa live. E se vocês puderem compartilhar, por favor, eu ficarei extremamente grato, imensamente grato, se puderem comentar e compartilhar a live, para que a gente possa levar todo esse conteúdo gratuitamente para ajudar pessoas, né, frente aos seus momentos de carreira. Eu costumo dizer que o conhecimento ele é o maior fator para a evolução do nosso senso crítico, né? E quando a gente aumenta o nosso senso crítico de como nós estamos gerenciando a nossa vida profissional, a nossa carreira, isso nos ajuda a fazer escolhas mais assertivas, né? E fazer escolhas mais assertivas nos levam a um possível maior sucesso, um possível maior resultado positivo, um possível maior desempenho em tudo aquilo que a gente faz. Até porque nós estamos com as rédeas da nossa carreira, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Acredito que não tenha mais perguntas. Eu fico à disposição de vocês através dos meus canais. E até a nossa próxima live, aqui falando aí de vários outros conteúdos. Se tiverem, inclusive, sugestões de outros temas que vocês considerem importantes, recolocação, transição de carreira, desenvolvimento profissional, LinkedIn, currículo, entrevista, o que quiserem, né, que eu traga aqui, só basta deixar aí a dica no inbox, nas mensagens, que a minha equipe com certeza vai preparar novos conteúdos e a gente vai poder evoluir, né, aqui com mais conteúdos assertivos e propagando aí a importância da reflexão sobre a gestão da carreira e da nossa vida profissional. Tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço para todos.